Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Sou Matheus Bisset, sou professor do SES, sou advogado, especialista em ciências criminais e hoje eu venho aqui bater um papo muito legal com vocês sobre um tema que repercutiu muito essa semana, o caso de Mari Ferrer. E aqui a gente tem muita coisa para abordar de forma técnica, não só voltado para o direito penal e processo penal, mas também para a ética na advocacia, comportamento do advogado. São matérias, inclusive, que eu leciono. Então, a gente tem muita coisa bacana para conversar sobre este caso. Beleza? Mas antes de a gente começar, galera, não esquece, dá uma curtida aqui no vídeo. Eu sou um professor muito carente, tá? É uma forma que eu tenho aqui de ficar mais perto de vocês. Então, dá uma curtidinha aí no vídeo, se inscreve no nosso canal. Se você faz isso, estimula a própria plataforma a divulgar esse vídeo para mais pessoas e a gente pode levar conhecimento para mais pessoas também. Beleza? Então, rapidinho, dessa curtida, faz essa moral aí com o professor, tá? Mas beleza, vamos seguir. Galera, antes de começar a falar sobre o caso Mari Ferrer, e sempre quando eu dei entrevista aqui em Salvador, onde eu resido, ou quando eu falo sobre esse caso, eu inicio dizendo o seguinte: eu não estou aqui para entrar no mérito do processo. Eu não estou aqui para dizer se houve o estupro, se não houve, se ela mentiu, se ela não mentiu. Não estou aqui para fazer isso. Até porque a minha análise aqui vai ser uma análise técnica voltado para o direito, certo? Então, mais uma vez, eu não estou aqui defendendo ou acusando nenhuma das partes, até porque eu não tenho acesso aos autos, eu não tive acesso às provas. Os autos, eles tramitam em segredo de justiça, obviamente porque nos crimes contra a mulher relacionados à dignidade sexual, os autos, eles tramitam, eles correm em segredo de justiça, então eu não posso ter acesso. Eu tive acesso a poucas peças, na verdade, somente a sentença e o parecer do Ministério Público, e também tive acesso ao vídeo da audiência. Então, por conta disso, que a gente vai falar de forma técnica sobre essas situações. Então, vamos lembrar mais ou menos o que aconteceu. Eu confesso que acordei essa semana um pouco até assustado quando eu vi as notícias dizendo que teve uma pessoa que foi absolvida sobre a alegação do estupro culposo. Aí botei a mão na minha cabeça e falei, não é possível. 2020 tem que acabar, né? Porque só me faltava essa agora. Surgiu uma nova argumentação, nova fundamentação, uma coisa que não existe já de início, eu falo para vocês, não existe estupro culposo. Então, quando eu comecei a olhar as notícias ou as postagens das pessoas, me causou um pouco de medo. Falei, não é possível. Aí eu fui olhar, fui estudar, fui ver, e aí eu fui entender o que estava acontecendo. Então, a primeira coisa que chamou a atenção deste caso foi a suposta absolvição do réu pelo motivo do estupro culposo. Para além disso, depois de algumas horas, o vídeo da audiência deste processo ele foi divulgado. E este vídeo causou muita revolta para as pessoas pela forma em que o advogado do réu se comportou, principalmente com a vítima. Se comportou a forma que ele falou, o que ele falou, muitas vezes até insultando ela. Ela pedia, chorando, inclusive, acuada. Chamou muita atenção a forma como este advogado atuou. E também a forma que o juiz, o Ministério Público e a Defensoria que estavam presentes na audiência também agiram. Então nós temos dois pontos polêmicos aí. A possibilidade de um estupro culposo e também a forma de tratamento do advogado. Beleza? Galera, de antemão, vamos falar sobre que eu já iniciei a questão do estupro culposo. Primeiro ponto, logo de cara, não existe. Não existe isso. Galera, só lembrando, diferença entre dolo e culpa. Dolo, a pessoa tem vontade, assume o risco de produzir o resultado. A pessoa ele tem vontade de praticar aquele ato ilícito. Perfeito? E a culpa, eu costumo dizer aqui para meus alunos, que é uma falta de cuidado. Através de uma negligência, imprudência ou imperícia da pessoa, ela acaba cometendo um crime. Ela não tem a vontade de ter o resultado ilícito, mas por negligência, imprudência ou imperícia, acaba acontecendo.
qual é o detalhe importante aqui? A modalidade culposa, ela não é regra, ela é exceção. Para que você consiga identificar se algum crime cabe à modalidade culposa, a pessoa ela pode responder pela culpa naquele crime, tem que ter expressa previsão no tipo penal. Na lei, no artigo. Se não tiver previsão de que aquele crime cabe à modalidade culposa, não há o que se falar na condenação na modalidade culposa. Então, vou lhe dar um exemplo. Homicídio. Homicídio tem lá no artigo 121, dizendo que cabe a modalidade culposa. A pessoa ela pode ser condenada pelo homicídio culposo. Agora, por exemplo, alguns crimes, na verdade, a maioria deles, não tem previsão da modalidade culposa. E neste caso, vou lhe dar alguns exemplos, não só do estupro, que já falei para vocês, mas o roubo, o furto. Você não condena a pessoa pela culpa. Perfeito? Porque no roubo, no furto, no artigo 155, artigo 157, não tem previsão de condenação na modalidade culposa. Então, o primeiro ponto, bem para esclarecer, é justamente isso. Perfeito? Não existe estupro culposo. Por quê? Porque no tipo penal, lá no artigo 213, não tem previsão de punição se existir culpa, a falta de cuidado. Perfeito? Beleza. Adentrando na sentença, galera. E é aí que tá. Mais uma vez eu ressalto, eu não estou aqui defendendo nenhuma das partes, eu não estou dizendo que está certo, que está errado, eu estou analisando de forma técnica, trazendo de uma forma técnica e racional, imparcial, sobre o que estava nos autos, a parte que eu vi, que foi a sentença, e o que de fato prevê o nosso ordenamento jurídico. A partir desse pressuposto que eu expliquei para vocês, que o crime de estupro não tem previsão de culpa, é necessário para que a pessoa seja condenada, é necessário que ela tenha o dolo de praticar aquele crime. Ah, professor, e se não tiver previsão do dolo? E se tiver, por exemplo, a previsão de uma excludente de tipicidade, exemplo, erro? Nesse caso, se você consegue afastar o dolo à vontade, se não tem a possibilidade de punição na modalidade culposa, você não tem que condenar, você tem que absolver. Beleza? Mas aí, o que acontece, galera? Quando, voltando, eu falei para vocês que eu fiquei muito assustado quando eu percebi as notícias, eu fui olhar a sentença. E aí, mais uma vez, eu só tive acesso tão somente à sentença e o parecer do Ministério Público. E, galera, em nenhuma das duas, eu li os dois, nenhuma das duas faz qualquer tipo de menção ao estupro culposo. O fundamento da sentença, da absolvição da sentença, não foi o estupro culposo. O magistrado, ele teria absolvido o réu porque entendeu que faltaram provas suficientes para a condenação. Ele analisou as provas e entendeu que faltou provas suficientes para a condenação e, por conta disso, absolveu. Já o parecer do Ministério Público, ele vem primeiro valorando as provas que seria para a acusação. Então, ele primeiro avalia as provas que seriam voltadas à acusação. Exemplo, depoimento dela, onde ela fala que bebeu gin, salvo engano, de depoimento de algumas amigas que falavam que ela estava bebendo. Então, ele avalia este depoimento. Agora, já logo em seguida, e mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso, já é um promotor que está dizendo, através do seu parecer, ele vai avaliar as provas da defesa. E aí, quando ele faz essa avaliação das provas da defesa, ele analisa, segundo o promotor, dizendo que todas as testemunhas informaram que ela não estava bêbada ao ponto de não perder a consciência, de que o laudo toxicológico mostrou que ela não tinha sido drogada. Os vídeos teriam mostrado que ela saiu andando perfeitamente. Então, ele trouxe essas duas análises. E o promotor de justiça entendeu que
não houve o dolo na conduta do réu. Ou seja, não tiveram provas suficientes de que, de fato, ele teve dolo, ele teve a vontade de praticar o estupro. Mais uma vez, foi o promotor de justiça que falou isso no seu parecer. Já por conta disso, o juiz, em sua sentença, ele analisa as provas e, segundo ele informa o seguinte, que as provas, todas as testemunhas, que o laudo, que o vídeo não demonstraram que ela estaria no estado de vulnerabilidade, que ela estava bêbada ao ponto de perder a consciência. E por conta disso, utilizando lá que vocês já estudaram da excludente tipicidade do erro, ele informou que não afastou o dolo, e se você afasta o dolo da conduta da pessoa, se não tem previsão de culpa, deve absolver. E na sentença, ele traz uma citação de um doutrinador informando justamente isso. Olha, se você não tem o dolo na conduta, no crime de estupro, e já que não existe o estupro culposo, você deve absolver. Então, galera, assim, na sentença, eu penso que houve depois saiu divulgado na mídia de que o termo estupro culposo seria para passar para o pessoal leigo, explicar para o pessoal leigo sobre a situação. Mas, efetivamente, galera, na decisão e no parecer do Ministério Público, em nenhum momento ele traz a questão do estupro culposo, principalmente como argumento de absolvição. Perfeito? Até porque isso não existe. É um erro primário que ele estaria cometendo. Não existe a possibilidade desse estupro culposo. Perfeito? Então, esclarecido este ponto. Ah, professor, mas veja só, de fato, houve uma revolta, houve, e eu confesso a vocês que trouxe um espanto essa questão do estupro culposo, mas, mais uma vez, eu repito, estou aqui na visão técnica. Visão técnica dos autos é que não houve menção ao estupro culposo, nem na sentença, nem no parecer do Ministério Público. Beleza. Ah, professor, mas vamos lá. Teve uma segunda coisa que chamou a atenção neste caso, que foi o comportamento do advogado na audiência. Então, para quem teve acesso ao vídeo e para quem não teve, o advogado do réu, no momento do interrogatório da vítima, ele, em vários momentos, ele acaba insultando a vítima, ele traz fotos supostamente sensuais, até porque não deu para ver o teor da foto, mas pela conversa. Ele, de uma forma bem grosseira, ele acaba insultando aquela vítima, o que causou nela um profundo medo, era bem visível no rosto dela. Ela começou a chorar em audiência, pediu para ele respeitar e etc. E também, neste meio termo, não houve nenhum tipo de manifestação do juiz, do defensor, que ela estava sendo representada pelo defensor público, e do Ministério Público. Galera, vejam só. Aqui, e aí, quando eu falei sobre esse caso, eu falei sobre a minha matéria ética. A galera às vezes estuda a ética para fazer a prova do AB somente. Então, se você se identificou, fica quietinho aqui, dá risada, mas eu não prometo que eu não vou reclamar. Mas assim, galera, a ética é importante para a sua vida profissional. Você não vai estudar ética somente para fazer a prova, que eu sei que é muito importante, você tem que gabaritar e etc. Mas você tem que estudar ética para a sua vida profissional. Porque a ética, quando você estuda, você vai tomar conhecimento dos direitos do advogado, quais são os direitos, e são muitos direitos, e eu acho que a gente tem que lutar por eles.
As prerrogativas do advogado devem ser respeitadas, mas em compensação, galera, o Código de Ética, o Estatuto, ele vai trazer para vocês, para os advogados, quais são os seus deveres. E ambos andam lado a lado, galera. Não adianta você tomar conhecimento dos seus direitos e não respeitar os seus deveres. E lá, tem no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética, mais especificadamente lá no artigo 44 e 45 do Código de Ética. O advogado ele deve respeitar as partes, utilizar do decoro em sua fala, do dever de urbanidade, utilizar de palavras não ofensivas. A gente tem que entender o seguinte, galera, como advogado, e aí por isso que eu critico como professor de ética a atuação do colega. A atuação do colega, inclusive, causou um grande alvoroço, grande revolta. Até o ministro do STF se manifestou, a própria OAB se manifestou. Aquela forma não é a forma adequada de um advogado, é uma conduta incompatível com o advogado em audiência. O advogado, galera, no campo das ideias, ele tem que defender o seu cliente, ele tem que argumentar, mas acima de tudo ele deve respeito às outras partes. Não só a vítima que tem lá, mas também o juiz, o promotor e o assistente de acusação. Galera, acima de tudo, principalmente nos casos que envolvem crimes contra a dignidade sexual. Por mais que o advogado ele venha defender o seu cliente e tem que defender, porque o advogado criminal ele deve atuar de forma imparcial, sem fazer qualquer tipo de juízo de valor. Mas, acima de tudo, você tem que entender que existe uma outra pessoa do outro lado, que está sendo muito difícil estar ali também. Então, eu fico brincando, o advogado ele tem que entender que ele não tem que se apaixonar pelo processo. Ele tem que, de forma técnica, de forma racional, de forma imparcial, defender os interesses do seu constituinte, mas, acima de tudo, utilizar do decoro, a humanidade, das palavras respeitosas. A forma como o advogado se comportou foi totalmente inadequada. E causou, com razão, grande revolta. Para além disso, galera, ressalto ainda que o juiz, o promotor, o defensor público estavam presentes em audiência e em nenhum momento se manifestaram, o que está errado. O juiz ele está ali para presidir a audiência. Ele tem que advertir as partes em eventuais excessos. O Ministério Público está ali como custos legis, como fiscal da lei. Ele deveria também advertir o advogado sobre aquele tratamento para a vítima, para com a vítima. Ah, professor, mas beleza, eu estudei lá com o Niete, até com você também, né? Vamos dizer que você estudou comigo, quem não estudou tem que ser meu aluno, tá? Já percebeu que eu sou um professor muito carente, né? Eu quero sempre estar com vocês. Mas aí, galera, voltando, lá no Estatuto da Ética, você pode me falar assim, ah, professor, mas eu vi que o advogado ele tem imunidade. Ele tem imunidade para os crimes de injúria e difamação no exercício de sua profissão. Tudo bem, mas veja só, tá lá no seu estatuto também que os excessos serão punidos. E nitidamente houve um excesso do advogado, em que diversas vezes insultou, chegou a quase a bater boca, vamos dizer assim, com a vítima, trazer fotos dela, falar sobre dados de sua vida pessoal extra-autos. Então, galera, tal comportamento é inadmissível. Segundo o Estatuto e o Código de Ética, o advogado não deve se portar. Ele tem que zelar pela imagem da sua profissão. É dever do advogado atuar com boa fé, respeitando o outro colega, respeitando as partes, utilizando das palavras corretas. Então, aquilo ali que aconteceu foi realmente um absurdo. E aí a gente pode falar realmente do mérito da questão, porque a gente presenciou. Professor, veja só, e aí, um caso desse não
pode punir o advogado? Pode. Inclusive, galera, qualquer pessoa pode representar o advogado junto à OAB para que se abra um processo administrativo disciplinar, tá? E se apure aquela conduta do advogado. Então a OAB se manifestou, diz que vai apurar a conduta do advogado, inclusive também o CNJ se manifestou, dizendo que vai apurar também a postura do juiz naquele momento, porque é muito grave isso, porque a gente tem que entender que o advogado ele está ali, acima de tudo, e repito, para atuar de forma imparcial, de forma técnica. Então ele pode ser punido. A OAB se manifestou dizendo que vai apurar os fatos, vai abrir um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos e podendo, claro, ele ser punido aqui junto à OAB. Perfeito? Ah, professor, foi um caso muito revoltante, chamou muito a atenção, mas aí tem a grande pergunta, é definitivo? Pode mudar? Galera, a absolvição ainda não é definitiva, porque ainda cabe recurso, é o que nós chamamos de recurso de apelação. O recurso de apelação ele pode ser interposto não só pelo Ministério Público, mas também pelo assistente de acusação, que no caso a defensoria que estava representando ela. Então pode recorrer sim, e o Tribunal de Justiça ele pode reformar aquela decisão. Então ele foi absolvido. O Tribunal de Justiça pode fazer o quê? Ele pode continuar, manter a absolvição, ele pode reformar e condenar o réu. Agora, se o Ministério Público não recorrer, se o assistente de acusação, no caso da defensoria, não recorrer, aí sim o processo transita o julgado e é finalizado. Perfeito? Então, galera, de forma técnica e objetiva, mais uma vez, eu não estou aqui para fazer juízo de valor, eu não vi os autos, não estou dizendo quem está certo, quem está errado, quem está mentindo ou não. De forma técnica, eu quero te passar o seguinte: segundo o Código de Ética e Estatuto de Advocacia, aquela postura de advogado não condiz. O advogado, falei para vocês, ele tem que agir de forma respeitosa, acima de tudo, entre as partes. Pode ser punido, pode ser punido. Está lá previsto, inclusive, no Código de Ética que eu citei para vocês. E nos que tange a questão da possibilidade de estupro culposo, isso não existe. Falei para vocês que a culpa, ela tem que ter previsão. A possibilidade de você punir alguém na modalidade culposa tem que ter previsão no tipo penal, lá no artigo. Se não tiver previsão, você não pode punir. E aí que tá. Se porventura não tiver o dolo, provar que não tem o dolo, o réu ele vai ter que ser absolvido. Ah, professor, e se tiver dúvidas, galera, lembrem de quem é da área de direito ou não. Se tiver dúvidas, vigora o que nós chamamos o princípio indúbio pro réu. Na dúvida, galera, não se condena. Na dúvida, se absolve. Perfeito? Então, essa é a nossa visão técnica sobre o assunto. Se você, galera, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui no canal do curso, pode falar comigo. Meu Instagram é Mateus com TH BCBISET. Pode entrar em contato comigo, eu estou à sua disposição para a gente falar sobre o assunto, para a gente debater o assunto, beleza? Para a galera que entrou depois, para você que esqueceu, para você que foi me analisar, pô, será que esse professor é legal ou não? E aí, lembrou agora, ó, deixa seu like, curte esse vídeo, tá? Se inscreve no nosso canal, isso impulsiona a nossa publicação, a gente consegue chegar em mais pessoas e pode trazer informação para mais pessoas. Perfeito? Então, galera, obrigado mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Contem comigo, estamos juntos. Vamos debater outros casos que aparecerem importantes e, acima de tudo, de forma técnica, sem fazer juízo de valor, mas trazendo no âmbito do direito a aplicação para aquele caso que a gente vai tratar. Perfeito? Então, galera, beijo grande, um abraço, estamos juntos e até a próxima.